O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não é te permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, com os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Qualquer um que acaba de ouvir o que ouvimos, o relato do martírio de São João Batista, qualquer um de nós fica indignado com isso. Mas quanta maldade no coração das pessoas, né? Um rei iníquo, financiando orgias, bebedeiras, glutonarias, um rei que acende incenso aos demônios, um rei que estava de conluio com o imperador romano para que ele pudesse dominar na região da Galileia, da Judéia. Só o fato de Herodes estar no poder, isso já é uma injustiça muito grande. E um homem entorpecido de prazeres, né? Um homem bêbado, um homem prostituído com os demônios e com as concubinas, e ainda estava com a mulher do seu irmão. Era um adúltero mor, assim, outdoor. E São João Batista, um homem de Deus, que vivia de penitência, vivia na oração, no deserto, servindo a Deus, mostrando o caminho do Senhor, pedindo a conversão das pessoas,
um menino inocente, virgem, puro, pobre, casto, inocente, penitente, trabalhador, caridoso, asceta, um homem cheio do Espírito Santo. Segundo o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nunca houve um homem como São João Batista. De todos aqueles que nasceram de mulher, João é o maior de todos. Veio com o espírito de Elias para converter o coração dos pais, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Veio mostrar o Cordeiro de Deus, veio batizar o próprio autor do batismo, veio como precursor, foi batizado no Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. São João Batista, o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós temos a figura de Herodes, que é a figura de um homem tomado pelo pecado, dominado pelos demônios. E nós temos a figura de João Batista, um homem possuído pelo Espírito Santo, pelos seus carismas e as boas obras. Colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da serpente em Herodes se levanta contra a descendência da mulher, que é São João Batista. E São Luís Grignon de Montfort, no seu célebre tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ele diz que Deus colocou um único ódio na humanidade, na criação. O único ódio foi colocado por Deus entre os descendentes da mulher, da Virgem Maria, da igreja, e os descendentes da serpente do diabo, seus demônios. E São Luís Grignon, ele diz que ao longo dos séculos, esta hostilidade, ela não vai diminuir, ela só tende a aumentar até a manifestação pública do anticristo. Então, se hoje as coisas estão difíceis, quanto mais próximo nós chegarmos da vinda de Jesus, do julgamento das nações, as coisas estarão ainda mais difíceis. Por isso que a Bíblia Sagrada, no capítulo 24 de São Mateus, diz assim: se aqueles tempos não fossem abreviados, nem mesmo os eleitos suportariam. Mas por amor aos eleitos, aquele tempo será abreviado. Que tempo? O tempo das injustiças. O tempo onde vão pulular de todos os lados os Herodes. Herodes é um rei corrupto. Herodes, ele é a figura do poder secular, o poder temporal, que está em conluio com os demônios. Gente, Herodes era um possesso por Satanás. Era um governante que era possuído pelo demônio. É só você ver a vida dele, o que ele fazia e o ódio que ele tinha contra o menino Jesus. Foi ele que mandou, a sua dinastia, a dinastia herodiana, que mandou matar os milhares de inocentes perseguindo o menino Jesus. E agora, depois de uma vida tão corrupta, adúltera, entra uma moça, dizia, numa linguagem tão popular aí, uma linguagem muito popular, mas real, com espírito de impureza, que eles chamam aí de pombagira, Entrou uma mulher possuída de pombagira, que é o espírito da sedução. O espírito da sedução enfeitiçou quem estava ali, enfeitiçou o próprio Herodes. E a mãe da mulher, a mãe de Herodíades, que não valia, na linguagem do caipira, um piqui ruído, uma mulher que não valia nada, porque a ideia dela, a ideia macabra de cortar a cabeça de João Batista, parte dela, uma adúltera, também uma mulher que ia se contaminar cada vez mais com coisas baixas. E é nesta cena
Padre, por que o senhor está detendo tanto nos detalhes? É nesta cena que o maior de todos os profetas, o homem mais santo depois de Jesus Cristo, na missão divina, teve a sua vida ceifada. Qualquer um de nós, ao ouvir esse evangelho, nós nos enchemos de indignação, e nós podemos dizer assim: meu Deus, isso ficou por isso mesmo? Santo Afonso de Ligório, ele diz qual que foi o fim desta mulher, essa mulher que fez isso, né? Herodes tinha mandado prender o João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se juntado, casado. Herodíades é a mãe, né? A filha que foi lá e seduziu. Santo Afonso, num dos seus escritos, colhidos da tradição da igreja, ele diz como que morreu essa Herodíades. Certo dia, que era inverno, ela estava andando num lago que era congelado, né? Ela estava fazendo uma caminhada. De repente ela começou a caminhar na estrada, mas a estrada já era um lago. E a hora que ela estava em cima daquele lago andando, de repente cedeu o gelo e ela caiu. E começou a se debater na água. Começou a se debater. E tentando sair dali, um clima muito hostil, muito inverno, muito frio, o lago foi congelando novamente, foi congelando no buraco que ela tinha caído, foi congelando de tal forma que prendeu o pescoço dela, e prendendo o pescoço dela, o corpo entrou em hipotermia, a cabeça parou de ter circulação no corpo, o corpo caiu lago abaixo, a cabeça ficou em cima do gelo. Do jeitinho que ela mandou matar João Batista, ela morreu. Pode pesquisar, pesquise, escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Justiça seja feita, gente. Aqui se faz, aqui se paga. Ninguém vai viver fazendo coisa errada, machucando os outros, com mentiras, com calúnias. E hoje nós vamos vivendo a mesma coisa, né? O poder político, o poder temporal, e vai roubando os pequenos, vai pisando os pequenos, gente que vai tendo conluio, né? Com tantas coisas, vai dominando as leis, vai dominando o direito, e vai burlando as coisas para benefício próprio, e tantas coisas erradas. E São João Batista é o sinal do juízo de Deus. Deus irá julgar os vivos e os mortos. São João Batista disse que Deus colocou o machado na raiz das árvores. O que significa isso? O machado está colocado na raiz das árvores. O que não for de Deus vai ruir, o que não for de Deus vai cair. E é preciso recordar para nós que somos cristãos, nós que somos católicos, é preciso recordar para nós que existem 3 juízos, os 3 juízos de Deus, porque a gente acha que tudo vai acabar em pizza, né? Tudo vai acabar em espetinho, vamos fazer o que a gente quiser, depois vai morrer, morreu, acabou tudo. Não é assim não. Existem 3 juízos de Deus: o juízo particular, o juízo universal e o juízo das nações. Padre, o que é o juízo das nações? Nós vamos chegar lá. O juízo particular é isso: você vai dar conta para Deus de tudo que você fez na vida. É o que está escrito na carta aos Hebreus, Hebreus 9, 27. Está determinado que o homem morra uma vez somente, e logo em seguida vem o seu juízo. Pois que a gente morrer, vai abrir diante de nós 2 livros, dos mandamentos e o livro da vida. O que a gente devia ter feito, o outro, o que a gente deixou de fazer. E assim seremos julgados imediatamente após a nossa morte.
e dali já saberemos se vamos para o céu ou para o inferno. E o purgatório, Padre? O purgatório já é o caminho do céu. Todos aqueles que estão no purgatório estão no caminho do céu. Podem ficar lá por muito tempo, mas estão salvos. No juízo universal, Deus virá restituir, Ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 4, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. No juízo universal, que também está no capítulo 25 de São Mateus, nós vamos saber por que São João Bosco é santo. Hoje as pessoas sabem que São João Bosco é santo porque muitos ouviram lá no seu processo de beatificação, processo de canonização, o porquê que aquele homem foi santo. Está escrito, está nas atas de canonização, na Congregação para a Doutrina dos Santos, está tudo arquivado lá no Vaticano, por que que cada santo foi santo, por que que eles tiveram virtudes heróicas. Mas um dia, Deus vai mostrar para todos os seres humanos que existiram, desde Adão e Eva até o último homem que vier na terra, Deus mostrará por que que São João Bosco foi santo. Nós saberemos com os olhos de Deus por que cada pessoa está no céu. Deus vai nos mostrar isso. Isso significa justiça divina, o juízo universal, o juízo final. Mas no juízo final, Deus vai mostrar para toda a humanidade por que que aquelas pessoas estão no inferno. Todos nós saberemos por que que aqueles foram para o inferno. Quantos ditadores foram para o inferno? Quantos líderes de seitas, de maldades e de facções e de coisas horríveis, genocidas, estão lá no inferno? Nós saberemos. Todo mundo vai ver os crimes deles no juízo universal. E Deus vai dizer, o rei vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde de toda a eternidade. Vinde regozijar-vos com o seu Senhor. E vão olhar para aqueles que estão à esquerda, os cabritos, os rebeldes, e diz: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para vós, preparado para o demônio e os seus demônios, para o diabo e os seus seguidores. Ide, afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno. Nós saberemos. E aqueles que vão para o céu, para a eternidade, eles terão o corpo glorioso, corpo ressuscitado, porque no juízo final acontecerá também a ressurreição da carne. E aqueles com corpos gloriosos, ressuscitados, puros de mente, de corpo, semelhantes a Jesus, semelhantes a Nossa Senhora, vão reinar com o Cordeiro por todos os séculos dos séculos. Padre, e aqueles que estão no inferno ressuscitarão? Ressuscitarão sim. João capítulo 5, ressuscitarão com um corpo de pecado, com um corpo deformado, e serão atormentados pelo diabo e pelos seus demônios por toda a eternidade. Depois da morte, deixa eu recordar, depois da morte, eternidade. Ou eternidade com Deus no céu, ou eternidade com o diabo no inferno. Ou alegria eterna com Deus, com os anjos e com os santos, ou tormentos eternos com as pessoas que foram para o inferno. Padre, mas e o Brasil? E a Argentina? E os Estados Unidos? E a África do Sul? E a Itália? E a França? E a Rússia? E a China? E a Índia? E o Irã? E os países? A Austrália? O que serão das nações? Santo Agostinho, presta atenção, hein, gente? Vamos ligar o nosso cérebro, porque parece que a gente já está vivendo um cristianismo automático, onde a gente só quer rezar. Não, se a gente não entender as coisas, nós não somos cristãos, não. Jesus, quando enviou os apóstolos, ele disse para os apóstolos: ide e ensinai a todas as pessoas o que vos prescrevi. Jesus ensinou tudo para os apóstolos, e enviou os apóstolos e os santos.
para nos ensinar o caminho da salvação. O Salmo 149, ele fala do juízo das nações. Ele diz assim, Salmo 149, versículo 4: porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Está vendo? Coroa com vitória os seus humildes. Aonde que está a vitória dos humildes? Aqui na terra? Na cruz. Aonde que está a vitória dos humildes? Na hora da morte, tendo uma morte santa. Aonde que está a coroa dos humildes, a vitória dos humildes? Está na hora do seu juízo particular, onde que o Senhor mostrará que eles estão salvos. O Senhor coroa com vitória os seus humildes. Mas aonde será a maior coroação dos humildes? No juízo final. Porque todas as pessoas que estão no purgatório hoje, todas as almas que estão no purgatório hoje, elas estão indo para o céu. E depois que cessar o purgatório, depois que não houver mais purgatório, e tiver só as almas no céu, lá no céu, no juízo final, todas as pessoas serão retribuídas diante de Deus. A grande vitória, a grande coroação dos humildes será no dia do juízo final, onde que a alma retornará ao corpo ressuscitado, alma purificada, o ser transformado. Essa será a grande coroa de vitória dos humildes. Nossa, Padre, eu nem penso nessas coisas. Olha, comece a pensar, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espada de 2 gumes em sua mão. Versículo 7, o Salmo 149 vai falar agora do juízo das nações. Existe o juízo particular, existe o juízo final e existe o juízo das nações. Versículo 7, para exercer a sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis, os seus Herodes, os seus déspotas, os seus iníquos. O Senhor virá para exercer a sua justiça entre as nações, infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e os seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita: eis a glória para todos os seus santos. Santo Agostinho, comentando esse salmo, ele diz: a alma será julgada após a morte, a humanidade será julgada coletivamente no juízo final. E as nações? E o Brasil? Argentina? Estados Unidos? África do Sul? Argélia? Itália? França? Espanha? Portugal? Rússia? China? Irã? Israel? Quando que as nações serão julgadas? As nações serão julgadas na própria história. E quando as nações forem julgadas, Deus vai ter que recordar para as nações 3 leis, que é a lei natural, a lei que está escrita no nosso ser, a lei da consciência e a lei revelada, os 10 mandamentos. Perceba uma coisa, as pessoas já não ligam mais para a lei natural. O corpo de um homem já não significa mais nada. O corpo de uma mulher já não significa mais nada. Isso nunca foi tão clamoroso. E eles estão usando as leis dos países para inverter a lei natural. O que será da cabeça das crianças? Eles estão usando das leis dos países para ir contra o nascituro, a criança que está no ventre. Eles estão usando as leis dos países para se voltar contra os próprios seres humanos, ou seja,
a lei natural, a lei do Criador, que foi escrita em nós, está sendo pisada e violada. A lei da consciência já não existe mais, porque nós nunca vivemos num tempo onde as pessoas não estão nem aí com seus pecados. Esses dias, uma pessoa jovem falava para mim, falou: padre, eu sou jovem e eu fico observando os jovens. Eu não sou tão jovem assim, né? A pessoa dizendo: eu não sou tão jovem assim, eu não sou adolescente, eu tenho meus 20 e tantos anos, mas eu fico vendo quem tem 20, 22, 25, a minha idade, 30. Padre, não existe limites. Essas pessoas, elas fazem o que elas quiserem. E não tem nem expressão no rosto, não existe nada. Ou seja, aquela lei da consciência que a vozinha ensinava, que o papai ensinava, que a mamãe ensinava, que a catequista ensinava, já não vale mais nada, porque se a própria lei natural já não está valendo, muito menos a lei da consciência. E os 10 mandamentos? A lei revelada? Isso é coisa de carola, isso é coisa de piegas, isso é coisa de sacristia, não vem com esse negócio não, cada um tem a sua cabeça, cada um vive do jeito que quer. E a lei, as leis das nações, as leis das nações, elas foram usurpadas por Herodes. Por isso que nós vivemos, gente. Vou terminando por aqui, foi meio técnica essa homilia, né? Vocês gostam mais de ouvir o Padre Braulio falar de um monte de coisa, citar um monte de coisa, mostrar um monte de coisa, mas é preciso começar a entender as coisas com profundidade. A pessoa será julgada após a morte, a humanidade coletivamente será julgada no juízo final. E as nações? E o poder temporal? E o poder constituído? Porque a igreja também tem um poder constituído. A igreja católica tem um poder constituído e as nações têm um poder constituído. E se as nações e os poderes religiosos se voltarem contra a lei natural, a lei da consciência, a lei revelada e as próprias constituições, o que acontece? Nome técnico: grande tribulação. A grande tribulação que fala a Bíblia é o juízo das nações, e para Deus recordar para o indivíduo, para todas as pessoas e para o poder religioso e o poder temporal que se afastou do óbvio. Preste atenção, as pessoas têm se afastado do óbvio. Deus vai ter que mostrar, porque 2 mais 2 é 4. Deus vai ter que mostrar para as nações o que é um círculo e o que é um quadrado, porque aonde não existe lei, não existe imputação do pecado. Então fica muito claro que se nós não tivermos uma intervenção divina, uma iluminação das consciências, uma clarividência da lei natural e da lei revelada, Deus não tem como cobrar nada do ser humano. Consegue entender? Consegue entender? Se Deus não se faz Deus, se Deus não se mostra Deus, faz o que tu queres, porque há de ser tudo da lei. É a máxima de Aleister Crowley. Faz o que você quiser, porque há de ser tudo da lei. E Dostoiévski já dizia: se Deus não existe, eu posso qualquer coisa, até mesmo contra o corpo humano, contra a compleição física do homem, genética. Posso fazer o que eu quiser, Deus não existe. Consciência é relativa, cada um tem a sua cabeça. O que é isso? Que consciência? Se para você isso é errado, para mim não é. Consciência é relativa. Mandamentos, isso é coisa do passado, isso é coisa de religiões retrógradas, fundamentalistas. E as constituições das nações, e as leis das nações, os Herodes vão dar um jeito de dominá-la, como fez na época de São João Batista. Não sei se eu me fiz entender,
Se não fiz, vamos estudar o catolicismo, vamos estudar a teologia e a revelação, porque nós não somos só de alta ajuda, né? Vai ficar bonzinho, vai ficar legal, tapinha nas costas, Deus te ama. Mas está doido, até quando nós vamos ficar nisso? Versículo 7, Salmo 149, versículo 4 até 9. Porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, e espada de 2 gumes em sua mão. O que é espada de 2 gumes, Padre? Santo Agostinho, Antigo e Novo Testamento. Para exercer a sua vingança entre os povos, e infligir o seu castigo entre as nações, colocando as algemas dos seus reis, os Herodes, os iníquos, os corruptos, e os seus nobres, né? Olha essa casta de gente que nem aparece, né? Casta de gente ocultista que nem aparece e que nos tentáculos da história, atrás das cortinas, vem dominando as nações, vem usurpando a soberania das nações e destruindo a liberdade religiosa e tudo que Deus criou, colocando nas algemas os seus reis e os seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita: eis a glória para todos os seus santos. Tentei explicar de forma filosófica, teológica, o aviso, a iluminação das consciências, porque se Deus não iluminar as consciências, não mostrar o valor dos seus mandamentos, meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer com as pessoas, porque nós vivemos num mundo onde teoricamente Deus não existe, cada um faz o que quiser, do jeito que quiser, aonde que quiser, com quem quiser, e ai do coitado do pai, para chamar a filha assim: minha filha, vem cá, papai quer falar um negócio para você. Você está aí com 17 anos, papai está vendo que você está aí ficando muito tempo fechada no quarto com o teu namorado. Isso não é bom, não. Isso não é bom, isso não é conforme o costume da nossa família, daquilo que é a religião. Se um pai hoje fala um negócio desse para uma moça, para um rapaz, vai começar a rir, ou vai ficar com raiva, porque esses dias me contaram, uma pessoa me contou, e falou: padre, contando um assunto, né? Uma moça, uma criança ali, um adolescente, chegou para o pai e falou: se o senhor não me dá aquele celular, daquela marca, daquele jeito, eu vou tirar a minha vida. Está desse jeito. Mas a criança sai de casa, vê tudo errado, um mundo totalmente disforme. Os 3 juízos de Deus: o juízo sobre a pessoa, juízo particular; o juízo sobre toda a humanidade, juízo final. E as nações? As nações também terão o seu juízo intra-histórico. É o que Nossa Senhora disse em Fátima, no 3º segredo: nações inteiras serão aniquiladas. Isso já é o juízo das nações. Então virá um tempo de paz. O Santo Padre me consagrará a Rússia, que se converterá. Em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé, etc. Esses dias o Padre Francisco Amaral e o professor Rafael Tonon fizeram uma live sobre isso, só sobre esse trechinho: em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé, etc. reticências. Aí os dois, que são muito estudiosos, tanto Tonon quanto o Padre Francisco Amaral, se perguntaram: será que esse etc, Portugal, etc, refere-se ao Brasil? Eles, que são muito estudiosos, disseram: sem dúvida nenhuma, padre, o dogma da fé que Nossa Senhora prometeu, disse nas aparições de Fátima, que em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé, estende-se ao nosso Brasil. E por isso que o Brasil passa essa luta tremenda debaixo desta corte de Herodes que nós vivemos, né?
com tanta prostituição, com tanta lascívia, corrupção, desmando, injustiças de todos os lados, desde a porta da rua da casa até lá em cima nos poderes. Mas Deus está vendo todas as coisas e julgará as nações na grande tribulação. Preparemos, porque Deus irá mostrar que existe uma lei natural, existe a lei da consciência, a lei revelada a Moisés, e a lei das nações precisa estar em sintonia com essas 3 leis. As nações que não tiverem serão aniquiladas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos com alegria o nosso ofertório.